aqui de volta, né? Testa toda suada. Acabei de tomar aquele copão de café pra gente acordar, né? Agora nós vamos para a continuação do intensivo. Nós vamos para um intensivo. Nós vamos para agora a aula de geografia. Nós vamos hoje, agora, né, discutir um pouco sobre as definições do que são município. O que é município? Para entender o que é município, a gente tem que rememorar nossas outras aulas, que a gente discutia como é dividido politicamente, geopoliticamente, o nosso país, né, o Brasil. O Brasil, primeiro, que o Brasil, um todo, é um país, é a unidade federativa, como a gente já sabia disso. Mas o país é dividido em unidades menores, que são chamadas de estados, né? Que são os estados. Só que os estados ainda são grandes e são divididos novamente em áreas menores, em unidades menores. Essas unidades menores são chamadas de municípios, que a gente chama também de cidade. No entanto, cidade é a compreensão que a gente tem de zona urbana. Porém, o município, todos os municípios, eles são formados por zonas urbanas e zonas rurais. Na zona rural, geralmente, não é todas as vezes, mas geralmente são os espaços onde as estradas são de chão batido, não existe saneamento, tratamento para o saneamento básico muitas das vezes, em sua grande maioria. Alguns lugares até não têm energia elétrica. Vejam vocês como é complicada a vida da zona rural no Brasil. Muitos lugares não têm internet da zona rural. São distantes dos centros de compras, por exemplo, dos supermercados, das farmácias, hospitais que a gente precisa, escolas, geralmente são mais distantes. Essas são as características hoje que a gente tem da zona rural, infelizmente, né? Algumas dessas são infelizmente. Porém, os municípios têm as zonas urbanas também, que é a parte mais que a gente chama de cidade, né? Que é a parte onde é mais industrializada, onde se tem mais empregos, as ruas são pavimentadas, existe tratamento do saneamento, existe água encanada, existe uma diversidade de status que essa região tem que ter para ser considerada como uma cidade. A cidade de Toritama, por exemplo, nós temos uma zona rural bastante reduzida, porque o grande centro da cidade foi crescendo, e por a cidade ser pequena, o território foi sendo tomado, o território da zona urbana foi sendo tomado, foi tomando, né, na realidade, a zona rural. Nós temos hoje, por exemplo, aqui, o sítio São João. Quando eu era criança, o meu avô tem um sítio em Santa Maria, que é a zona rural de Caruaru, mas para aí a gente passa por a zona rural de Toritama, que é o sítio Oncinhas, depois São João e depois chega em Santa Maria. O sítio, quando eu era criança, que a gente ia para o sítio do meu avô, todo esse percurso era extremamente característico como zona rural. Hoje, depois de adulto, se confunde muito esse mesmo lugar que antes eu achava que era zona rural, se confunde muito hoje com a cidade, porque é muito próximo do centro, próximo do Parque das Feiras. Hoje, cada vez mais se abrem loteamentos, porque as cidades têm que crescer, que vão crescendo, vai nascendo gente, vai ficando gente adulto e o pessoal vai casando, criando novas famílias e as cidades vão crescendo. Então, a zona urbana invade essa zona rural, e isso é o que acontece em muitos lugares pelo Brasil e pelo mundo, né? Não é só um fenômeno restrito do Brasil.
No entanto, a gente tem que entender essa delimitação política, geopolítica, né? É geopolítica, porque de geo é de geografia, geografia política. Aí se chama, apelida, né, de geopolítica. A divisão geopolítica, por quê? Por exemplo, quando a gente chega na divisa entre Toritama e Caruaru, nesse mesmo sítio do meu avô, a divisão é uma ponte. No rio, depois do rio é Caruaru, antes do rio é Toritama. Nós temos uma escola do município de Toritama bem próximo da ponte. Então é uma escola que é mantida pelo município de Toritama. O município de Toritama quem tem que mandar os professores, que tem que mandar o gestor, que paga o salário desse pessoal, que paga o salário das merendeiras e de todo o pessoal que trabalha na escola, e ele tem que mandar todas as despesas. E existe uma escola depois da ponte, que já é no município de Caruaru. Mas assim, são diferenças a uns 150 metros. E lá, quem tem que mandar o salário dos professores é a prefeita de Caruaru, a prefeitura em geral, né? Da cidade de Caruaru. Então, como todas as despesas em geral dessa escola lá, que está do outro lado. Então a gente tem que compreender a importância dessa delimitação geopolítica dos municípios para saber de quem é a responsabilidade. Porque qualquer coisa que aconteça do lado de cada ponte nessa situação que eu estou falando, do lado de Toritama, quem tem que ser responsável é a prefeitura de Toritama, o que acontece lá do outro lado da ponte, que é o município de Caruaru, quem tem que ser responsável vai ser a prefeitura de Caruaru. Esse é uma pequena noção que a gente pode aplicar sobre os direitos dos municípios. Simples, né? Os direitos e deveres geopolíticos que um município tem. Essas demarcações, assim, elas são, às vezes, elas são um pouco fantasiosas. Por quê? Nem sempre a gente sabe a diferença. Não, a partir daqui é uma linha de alguns centímetros vai dividir. Geralmente são rios que dividem, então isso aqui não é muito exato onde é que é o limite, né? São demarcações mais simbólicas. Não é uma linha que está lá pintada de preta dividindo, né? São demarcações simbólicas para que vocês não fiquem procurando entre uma ponte e outra a linha que está dizendo que a metade é de uma cidade e a outra metade é de outra. Né? Não funciona desse jeito. Então, eu acho que isso aqui é suficiente para a gente discutir sobre o conceito básico de município. Qualquer dúvida, vocês sabem que eu estou à disposição aqui para a gente tirar essas dúvidas. Espero que vocês estejam bem. Um grande abraço. Me desculpem os horários, porém eu tenho que fazer essa madrugada porque minha internet, infelizmente, é o horário que ela está melhor. Aí eu tenho que estar postando esses vídeos, esse horário. Me desculpem, mas um abraço. Espero que todos vocês estejam bem protegidos. Sigam as regras e obedeçam aos pais de vocês. Pessoal, nós vamos agora ver a atividade, né, que a gente acabou de explicar. Que eu vou discutir um pouco sobre as definições de municípios, né? Então, nós temos aí a primeira atividade, é uma atividade elementar, né, bastante elementar. Complete a ficha do lugar o lugar em que você mora. Aí aqui a gente tem um nome da rua, você vai colocar o nome completo da rua que você mora. Você vai colocar o nome do bairro que você mora e o nome do município, né? Aí a gente vai ter aqui no segundo quesito, assinale a alternativa que indica o lugar no qual você mora, se é zona rural ou zona urbana. Você vai marcar o X na zona correspondente. E no terceiro, quais são as características do lugar em que você mora. Se for zona rural, como é o redor da sua casa? Como são os seus vizinhos? Eles moram perto ou moram longe? Você precisa de pegar um ônibus para ir para a escola.
Você precisa pegar algum ônibus, táxi ou mototáxi para ir para o supermercado, farmácia, e assim você vai fazer essas descrições. Um abraço a todos vocês. Espero que estejam todos bem e vamos seguir.